na primeira página do nosso material, está o tema da nossa lição, lição 4 do terceiro trimestre de 2024, o encontro de Ruth com Boaz. Bom, nas lições anteriores, falamos principalmente do livro de Ruth e depois da amizade, do amor entre Ruth e a sua sogra. Tá bom? Hoje vamos falar como Ruth vai se encontrar com o homem que vai assumir uma simbologia, a simbologia do resgate, que é, vamos dizer, a principal mensagem do livro de Ruth. Tá bom? Então, na página 2, nós temos aí o tema da nossa lição, o encontro de Ruth com Boaz, da aula que vai ser agora no domingo 28 de julho. O texto áureo nos diz, Ruth capítulo 2, versículo 2. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Bom, como esse versículo é um versículo chave, ele vai entrar também na leitura bíblica em classe, eu vou deixar para comentar sobre ele na leitura bíblica em classe. A verdade prática diz, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra em Ruth capítulo 2, versículos 1 a 4, versículos 11, 12 e 14. Versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Bom, seguindo aquele padrão, agora na página 4, eu coloquei em verde aí um comentário para auxiliar vocês, que diz, a expressão valente e poderoso é tradução do hebraico shavil, e, segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por homem de força e poder. Sabendo que o período dos juízes era um período que envolvia muitas invasões de povos vizinhos, Boaz pode ter sido um guerreiro que lutou por Israel. O mesmo termo é utilizado para descrever o guerreiro Jefité, em Juízes 11:1, Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Então, esse termo aplicado aqui a Boaz pode significar que ele teria em algum momento guerreado em favor de Israel, participado de uma libertação como guerreiro, talvez não como juiz, ele não entra na lista dos juízes, mas o significado desse termo, tá bom? Homem valente e poderoso, pode representar isso. O versículo 2, ele diz, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Bom, nesse versículo é importante frisar que Ruth, além de ter se convertido, ela era aquela mulher realmente prestativa, A sua sogra, viúva, mais idosa, então realmente cabia a Ruth trabalhar, ou seja, ela vai começar a trabalhar para sustentar, ajudar o sustento da sua sogra. No final do capítulo 1, diz quando eles chegaram em Canaã, chegaram na região da tribo de Judá, na região de Belém, as pessoas reconheceram ela. A história de Noemi e Ruth era notório entre os parentes, tá bom? E o que nós vamos ver agora também no capítulo 2. Versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte
uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Bom, a nossa tradução, a gente tem sempre que, às vezes, observar, né, mais alguma palavra no hebraico. Então, eu comentei aí abaixo, na página 5 agora, a expressão caiu por sorte é tradução do hebraico Mikré, e segundo o dicionário Strong, pode ser também traduzido por evento inesperado, ou seja, não foi algo que ela e Noemi programaram, né? Noemi simplesmente falou, vai. Era até difícil identificar um campo, e os campos antigos, eles não tinham, por exemplo, cercas como nós fazemos hoje, de arame farpado, né? Muitos campos, eles colocavam uma pedra como marco, né? Tanto que tem aquela expressão, não remova os marcos antigos, porque é o fim do meu campo, o início do seu campo. Então ela iria sair para trabalhar e procurar um campo. É claro que a própria revista vai citar que Deus estava controlando a situação. Tá bom? O versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores, o Senhor seja convosco. E disse-lhe eles, o Senhor te abençoe. Eu não sei a tradução de vocês, mas eu não sei por que a CPAD tem usado essa tradução, que ela não segue aquele padrão importante que é diferenciar o nome de Deus. Tá bom? Ela não segue, ela botou aqui Senhor só com a primeira letra em maiúsculo e a restante minúscula. Mas aqui as duas palavras, dependendo da tradução que você tem na mão, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, ela faz essa diferenciação, porque é importante, principalmente no livro de Ruth. Porque Ruth já tinha citado o Deus de Israel uma vez, no capítulo 1, ela tinha citando o nome de Deus, Yahvé, ok? É um tema importante. Então, isso mostra que ela, claro, estava rejeitando aquele Deus dos Moabitas. No versículo 17 do capítulo 1, onde ela fala para sua sogra, né? Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim Yahvé e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Mas a CPAD, na sua revista, não tem adotado essa diferenciação que eu acho muito importante. Tá bom? O versículo 11 diz, e respondeu Boaz e disse-lhe, bem, se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Bom, então eu coloquei para diferenciar, porque a nossa revista não segue esse padrão, que eu acho um padrão saudável. Eu acredito que o nome de Deus, Yahvé, ou Javé em outra tradução, né? Outra transliteração, desculpe. Lembrando que transliteração é colocar o som, né, das letras em hebraico. Então é importante usar o nome Yahvé. Os judeus, agora desviados, eles pararam de usar o nome Yahvé. E tem alguns que acham isso até bonito, mas eu acho isso horrível, eu acho esse um erro grave. Seria como se nós parássemos de usar o nome Jesus, mas o nome de Jesus, ele tem poder para nós, e o nome Yahvé também tem poder para eles, né? Yahvé significa o eu sou, aquele que age no presente, não só aquele que agiu no passado, né? Então ele é significativo. Então no versículo 12, eu coloquei aí ao lado para auxiliar vocês. No livro de Ruth, é importante por quê? Porque você veja, até o momento que Ruth vai participar da colheita é significativo. Essa colheita do trigo, ela se cumpria quando? No Pentecostes. Então o livro, ele é todo profético, né? Ele traz essa mensagem da salvação dos gentios e o resgate dos gentios, né? Então o versículo 12, na página 5, diz, e Yahvé galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão de Yahvé, Elohim de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar.
Até o termo Elohim eu quis colocar aí, por quê? Porque todos os cananeus e também os moabitas que haviam adotado a religião dos cananeus, eles usavam o termo El. O termo El, que se traduz por Deus, é um termo comum entre todos aqueles povos. Não? É como nós falamos Deus e, por exemplo, um bandista também fala Deus, ok? Alguém que segue a religião dos astecas, se ele for falar em português, ele também fala Deus, ok? Então, o termo El, ele era comum a todos os povos, e às vezes Israel usava também. Mas quando Boaz aqui fala, e por 2 vezes ele cita o nome de Deus e Yahvé falando para Ruth, e quando vai falar o Deus de Israel, ele usa o termo plural, que significa plenitude, interpretamos como a trindade, né? O Elohim de Israel, porque era usado para diferenciar dos cananeus. E no versículo 14 diz: E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E depois diz que ela leva para sua sogra também, né? Ok? Então, esse texto é interessante, como Boaz tratou ela e por que ele tratou assim. A ênfase que eu sugiro que você dê aos seus alunos, ele sabia do seu trabalho de resgatador. Como parente, ele tinha que ajudar. Então, por isso, né, vamos dizer, as famílias estavam próximas e quando uma era desprovida por algum problema, ou doença, morte, os outros familiares ajudavam. Então, Boaz sabia da sua função como parente, sem necessariamente estar pensando agora em se casar com ela, né, em querer ela como mulher. Bom, a introdução na página 6 diz: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. E como parente e remidor, enfatizar para os nossos alunos. Até o tempo da colheita que ela participa é o tempo da colheita que começava próximo da Páscoa, tá bom? E ia até o Pentecoste, ou a festa das semanas, como os israelitas chamavam. Bom, capítulo 1, Boaz o remidor, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o seu papel de remidor. Mas até antes disso, como parente, ele já está, vamos dizer, já vai demonstrar bondade para ajudar Noemi, quando ele já conhecia a história de Ruth, é o que ele demonstra, né, no texto, tá bom? Mas ele logo fala, olha, você fica aqui, e fala para eles, olha, facilite a ajuda, porque ele conhecia a história de Noemi, já que ela era parente dele, tá bom? E também de Ruth, ele declara, né, que ele elogia Ruth por ela ter deixado tudo e seguido a sua sogra. Ainda na página 7, o item 2 diz Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Bom, eu coloquei aí um texto do historiador Flávio Joséfo. Eu considero assim, Flávio Joséfo era um historiador
respeitado, né? Em Israel, ele era da família dos sacerdotes, então ele era um historiador respeitado. E ele diz que Boaz era primo de Abimeleque. Aí, Abimeleque, apenas para você poder ilustrar, né? Ele diz: assim chegaram ambas a Belém, onde veremos em seguida que Boaz, primo de Abimeleque, as recebeu com grande bondade. Ok? Bom, então, todos os parentes estavam envolvidos na ajuda, né? E ele, como primo do falecido, sendo primo, né? Ainda na página 7, a revista prossegue. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Bom, quando você lê, até a revista vai citar aí Levítico 25 e Deuteronômio 25, para você poder saber como acontecia em Israel, tá? Principalmente em Levítico 25, né? Quando alguém perdia a terra por algum motivo, vão poder ter vendido ou pessoas que adoeceram ou por alguma dívida, ele perdeu a terra. O que ele fazia? Ele fazia um documento, tá bom? E esse documento, ele era assinado por dentro e por fora, como o livro de Apocalipse. Na verdade, o livro selado, escrito por dentro e por fora do Apocalipse, ele remete a esse parente resgatador, tá ok? E ele guardava esse documento com ele para se surgisse um parente resgatador, ou seja, alguém que pudesse pagar, resgatasse a terra. No caso aqui, é mais do que resgatar a terra, é resgatar a honra, né? Resgatar a continuidade da família. Então, isso era comum no Novo Testamento. Nós temos até um momento em que os saduceus desafiam Jesus com o argumento, rejeitando a ressurreição, dizendo que um homem possuiu uma mulher, morreu, e aí, pela lei, né, o seu irmão teve que possuí-la, também morreu, e foi assim os 7, ele dizendo, e no dia da ressurreição, quem vai possuí-la? Esse seria o melhor argumento deles, né? Mas importante, Jesus responde que na ressurreição do último dia não se casam nem se dão em casamento, então não existe isso, tá ok? Mas principalmente estava remetendo a algo que era comum em todo o mundo antigo, não só no povo de Israel, mas que Deus colocou como lei para que os israelitas seguissem porque era justo, tá ok? Bom, ainda na página 8, o item 3 diz temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra o que ele temia, demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa, Yahvé te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Bom, isso mostra como Boaz era justo, né? Era um homem correto, para poder, claro, simbolizar Jesus. E como homem justo, ele vai, vamos dizer, resgatar a honra do seu parente, porque o esposo de Ruth, que faleceu, também era de alguma maneira, então, parente dele, né? Se ele era primo de Abimeleque, o filho de Abimeleque era parente dele também, né? Capítulo 3, no final da página 8, o carinho de Boaz para com Ruth. Número 1. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, que pegavam espiga, principalmente de trigo, né? Tá bom? Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação
e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral, de trabalho, né? Em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Bom, apesar dele falar aqui em assédio moral e sexual, não é isso que eu vejo no texto, né? O que eu vejo no texto era a possibilidade de alguém dizer, olha, aqui já está completo, não tem trabalho para você. Bom, mas ele, sabendo que era uma parente de Noemi, ele ainda exige dos seus funcionários, trate ela com respeito, com cuidado, mas principalmente o tema não é assédio moral e sexual, principalmente ali naquele trabalho entre parentes, e os funcionários sabendo que era, né, a nora de Noemi. Eu não consigo ver isso no texto, mas pode ser, tudo bem. Eu coloquei no final da página 9 um comentário, sempre lembrando que em verde é um comentário que eu coloco para vocês, né? Boaz conhecia a história de Noemi e Ruth, e sendo parente de Abimeleque, sabia da sua obrigação de parente resgatador. A ordem que Abimeleque dá aos... Desculpe, aqui está errado, irmãos. Né? A ordem que Boaz dá aos seus servos, eu vou corrigir isso, logo aqui eu escrevi errado, tá bom? A ordem que Boaz dá aos seus servos reflete, em primeiro lugar, a responsabilidade com a sua missão. Qual era a sua missão? A sua missão de zelar pelo sustento daquela família. Ok? Esse era um compromisso moral que eles tinham. Um parente que ele morria e deixava viúva, todos os parentes tinham o compromisso moral de ajudar. E ele, sendo uma pessoa de condição financeira, uma pessoa correta, logo, Boaz, ele então dá ordem aos seus servos pensando nisso, na sua missão, tá bom? E prossegue o comentário. A ordem para que os moços não tocassem Ruth representa cuidado para que ela colhesse com fartura, tá bom? Em primeiro lugar, como eu disse, poderia até representar uma questão sexual, mas eu não consigo pensar nisso, né? Mas o comentário prossegue. Boaz pode até ter tido cuidado com assédio moral e sexual, mas em primeiro lugar, pensando na mensagem de Jesus como resgatador, transmita aos teus alunos a mensagem de um homem que conhece a sua missão. Ou seja, de cuidar. Ele tem o compromisso de cuidar daquela mulher e da sogra dela, né? O número 2 diz, Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Bom, aqui eu vou colocar uma possibilidade. Ruth era estrangeira, mas ela certamente foi educada pela sua sogra, né? Sua sogra era uma mulher de Deus. Sua sogra certamente transmitiu para ela o conhecimento de Deus, de Yahvé, e também os costumes da terra. Então, ela muito provavelmente sabia que o que estava em foco, o período que ela estava vivendo, era o período da colheita do que nós chamamos de Pentecostes, né? Que era dado assim, uma oportunidade especial aos gentios. Deus deu ordem para que eles ajudassem nessa festa os gentios. Por quê? Porque Ruth vai exatamente simbolizar a salvação dos gentios. Eu botei um comentário em verde aí para vocês que diz: a colheita de trigo e cevada ocorriam logo após a Páscoa
e se estendia até o Pentecostes, quando Deus havia dado ordem para que o estrangeiro fosse beneficiado no momento da colheita. Quando você vai em Levítico 23, quando fala do Pentecostes, chega no versículo 22, ele diz: E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, então, apesar de não estar no texto, eu coloco aqui a possibilidade de Ruth estar ciente. Olha, esse é o período em que o gentio, o estrangeiro, ele é beneficiado na colheita. Então, eu vou sair para colher, tá bom? Apesar de não estar no texto, muito provavelmente a sogra dela havia instruído ela sobre esse tema, tá ok? Por isso eu comento aí abaixo, na página 11 agora. Talvez Noemi tenha instruído Ruth sobre o tempo que Israel estava vivendo, né? Que é o tempo dessa colheita do trigo, que envolvia desde a Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. E prossegue. Nesse período caía a chuva serôdia, que preparava a colheita do trigo, né? Facilitava a colheita do trigo e da cevada, e era a hora de podar as videiras para que as uvas fossem colhidas quando caísse a chuva temporã, no 7º mês, no tempo determinado da trombeta. Conhecido hoje entre os israelitas como Rosh Hashanah, ou Rosh Hashanah, tá bom? Então, esse tempo era um tempo profético. E eu falo que muito provavelmente, Noemi, ela instruiu Ruth sobre esse tempo. Bom? E aí não precisa nem falar que, como a revista também enfatiza que Deus está guiando tudo, que esse tempo e Ruth, como uma mulher que vem, que ela não era descendente de Israel, né? Não era descendente de Jacó, que forma as 12 tribos, ela era uma parente de Abraão, através de Ló, que viveu cerca de 900 anos antes, e então ela é tida aqui como uma gentia que participa das 12 tribos, no caso da tribo de Judá, onde ela veio habitar, tá ok? Bom, vamos agora na página, ainda no final da página 11, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, né, nesse versículo-chave que ele usa o nome de Deus, Yahvé, né, por 2 vezes. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto, né? Ela agradeceu no versículo 13 pela forma como ele estava tratando ela. O capítulo 3 diz a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Além da semeadura, uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista eu botei aí entre colchete para vocês, né, 2 princípios opostos, né, em que o homem está separado de Deus e Deus estaria separado do homem. Então ele está dizendo, essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. E coloquei em azul, sempre lembrando que azul é uma parte da revista que
eu acho interessante vocês darem destaque. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Por isso ele é chamado de abominação. Na página 13, eu coloquei em verde aí um comentário para acrescentar na revista que diz: quando Ruth decide deixar Quemós, a divindade dos Moabitas, ela sabia que se tivesse um filho com um Moabita, ele poderia ser passado pelo fogo. Ao crescer, poderia ser entregue para servir como rapaz escandaloso, é a expressão que a Bíblia usa, né? Que eram os sacerdotes de Quemós, porque o culto de Quemós era muito parecido com o culto de Baal, tá bom? Onde tinha aqueles homossexuais, tá bom? Que eram chamados de rapazes escandalosos na Bíblia, que eram os sacerdotes de Quemós, com o qual os ofertantes deveriam ter relações sexuais. Se fosse menina, em algum momento seria levado ao templo para participar dos rituais de fertilização do solo, onde perderia a virgindade. Eu falo, para a pessoa normal, seja de Israel, seja de outro povo, aquilo não era uma situação confortável, né? Principalmente ser passado pelo fogo, ver um filho ser colocado na brasa para dizer que ele tinha os sinais, foi consagrado a Quemós, ou a Moloque, ou a Baal. Era uma coisa horrível ver o sofrimento do filho. Aquilo não era agradável, principalmente para a mulher, né? Mãe que tem um amor diferenciado pelo filho, tá ok? E também a filha, porque as meninas, normalmente, elas perdiam a virgindade nos cultos que eles faziam, tá ok? Então, quando ela decide deixar Quemós, eu acrescentei esses 2 pontos aí. O item 2 da revista diz os, entre aspas, acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva, né? Jó faz uma comparação interessante, como Deus faz até uma árvore seca, né? Brotar novamente. Mas por que daquela viúva? A viúva entristecia também, porque ela via que a memória do seu esposo estava morrendo, a semente do seu esposo estava morrendo. Os antigos, eles se preocupavam muito com isso. Tá bom? Os antigos se preocupavam muito com isso. Até os moabitas, eles são resultados disso, né? As filhas de Ló ficaram preocupadas do seu pai morrer sem semente, porque a esposa dele morreu, né? E acabou que elas tomaram aquela decisão controversa. Bom, os antigos, então, eles se preocupavam muito com isso. Então, Noemi tinha essa preocupação. Poxa, eu dei 2 filhos para Abimeleque, mas acabou que Abimeleque morreu, os filhos morreram, e agora a semente, né, do meu marido está se acabando. Mas então ele vê que através da nora dela, ok, a semente então seria continuada. No final da página 13, o item 3 diz o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. Bom, essa colheita, como eu disse para vocês, pelo menos 50 dias ela durava. Por quê? As primícias, quando eles traziam os primeiros molhos de trigo, né? O Pentecoste acontecia 50 dias depois, ok? Então, durante 50 dias ela ficou
ali colhendo, e aí o que vai acontecer, o que acontece no final dessa colheita era uma grande festividade, né? Com todo o povo se alegrando por Deus dar resposta. Primeiro, que eles tinham passado por uma seca, tá bom? Tinham passado por uma seca. E agora eles estão tendo uma colheita farta. E também, no caso para Noemi, porque ela está vendo que um parente dela está se aproximando de Ruth. Bom, ele indicou aí Ruth capítulo 2, versículo 17 e o versículo 21. Eu resolvi ler todos, então eu sugeri aí para vocês ler todos com os seus alunos. O versículo 17 diz: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Um efa era um cesto, né, que era medido mais ou menos 22 litros. Tá bom? Ele era usado até para comércio. Tá bom? Era um cesto em que eles normalmente usavam até uma tampa, onde eles deixavam o trigo ali, onde armazenavam o trigo. Então pegou um cesto cheio de trigo. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. E também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se, do que ela comeu junto com Boaz, né? Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja Yahvé, que ainda não tem deixado a sua beneficência. Eu coloquei Yahvé aí para dar destaque, que principalmente aqui no livro de Ruth, é importante, né? Uma mulher que ela vinha de uma terra onde o nome Yahvé lá certamente desapareceu, eles usavam só Quemós, né? Uma divindade pagã. Então, aqui quando eles falam, eu dou destaque, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, ou seja, está honrando, né, Abimeleque, né? Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos remidores. Até aqui ela está falando assim, alguém que tem que cuidar de nós, né? Tá ok? E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás até que acabe toda a cega que tenho, né? A cega normalmente terminava no Pentecoste. Tá bom? Então, essa parte é bem interessante também enfatizar esse diálogo dela com Noemi. Né? E na página 15 vem a conclusão da lição, que diz: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade, já que ela entra no livro da genealogia de Jesus. Ela é uma bisavó de Davi, né? O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas, na expressão que Boaz usou para ela, né? Você veio se abrigar debaixo das asas de Yahvé. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. E coloca um comentário em verde para concluir. A mensagem do livro de Ruth se aplica a Jesus resgatando os gentios. Como Ruth participou da colheita que ocorria até o dia de Pentecostes, seu livro é lido até hoje, até os dias de hoje no Pentecostes, que os judeus chamam de Festa das Semanas, no hebraico Hag Shavuot. A mensagem de salvação aos gentios é a mensagem do livro de Ruth. Essa é uma parte que deve ser enfatizada para os seus alunos, tá bom? Aqui a mensagem é de Jesus resgatando os gentios
mostrando que a salvação não era só para os judeus, ok?